Hoje você vai descobrir o elo oculto entre um dos livros mais influentes sobre riqueza já escritos e os princípios eternos das Escrituras. Este vídeo vai revelar o segredo bíblico por trás de Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, e como essa verdade pode ser a virada de chave que você tanto busca na sua vida financeira, emocional e espiritual. Imagine por um instante que a chave da sua prosperidade já está nas suas mãos. Você só precisa girá-la. Agora respire fundo e me acompanhe até o final. O que você vai ouvir aqui não é só um conteúdo. É um chamado divino para ativar sua mente, sua fé e seu destino. Napoleon Hill escreveu Pense e Enriqueça em 1937, mas a origem do poder que ele descreve é muito mais antiga. É o mesmo poder que moveu homens como Abraão, José do Egito e Salomão, todos prósperos não apenas em bens materiais, mas na sabedoria, visão e propósito. E aqui vai a promessa. Você vai entender neste vídeo como aplicar o princípio bíblico da fé com ação, da mentalidade com direção, da visão com obediência. Tudo isso com base em um fundamento que não falha, a palavra de Deus. Se você sente que já tentou de tudo e nada deu certo, talvez o que estava faltando não era esforço, mas revelação. Fique comigo até o final, porque no terceiro bloco eu vou te conduzir por um exercício mental simples, mas poderoso. Uma ativação de apenas 2 palavras que pode transformar a sua frequência espiritual e te alinhar com o fluxo da prosperidade divina. Agora, vamos mergulhar no primeiro bloco. Contagem de palavras até aqui. 353 palavras. Vou continuar para completar o mínimo de 2.000 palavras nesta fase 01. Quando Hill escreveu que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar, ele estava sem saber, repetindo um princípio direto da Bíblia. Em Marcos 11:24, Jesus diz: "Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá." A fé que Napoleon Hill descreve não é uma ideia motivacional moderna. Ela é um fundamento eterno. A diferença é que ele traduziu isso para o mundo dos negócios, da realização pessoal, do sucesso financeiro. Mas a raiz é espiritual. O livro fala de desejo ardente, de fé, de persistência, de decisão, de imaginação criativa. Todos esses elementos têm equivalentes diretos nas Escrituras. Desejo ardente. Como o cervo anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42:1. Fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Persistência. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Decisão. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Mateus 5:37. Imaginação criativa. Deus chama à existência coisas que não existem como se existissem. Romanos 4:17. Você percebe? O que Hill compilou com base em entrevistas com milionários e homens de sucesso já estava revelado há milhares de anos por meio da fé. Mas por que então tantas pessoas que leem Pense e Enriqueça não conseguem enriquecer? Porque falta o elemento espiritual. Falta o Espírito de Deus soprando sobre as ideias, guiando as decisões e corrigindo as intenções do coração. Você pode aplicar todos os princípios do livro, mas se fizer isso com uma mente dividida, com um coração cheio de medo ou culpa, com dúvidas espirituais, o resultado será fraco ou nulo. Mas quando você ativa a fé alinhada com a palavra, a coisa muda. Você deixa de trabalhar apenas com esforço humano e começa a operar com favor divino. É aqui que mora o verdadeiro segredo. Napoleon Hill fala sobre o poder do subconsciente. A Bíblia chama isso de renovação da mente, Romanos 12:2. Ele ensina a usar afirmações diárias para moldar a crença. A Bíblia já dizia: o poder da vida e da morte está na língua, Provérbios 18:21. Agora preste muita atenção. Quando você une o desejo ardente com a fé e uma declaração profética, você está criando uma ponte entre o mundo invisível
e o mundo visível. Você está dizendo para a sua alma, para a sua mente e para o universo: eu creio, eu vejo, eu recebo. Mas a pergunta é: você está declarando a promessa certa? Muitos estão dizendo: eu não consigo, está difícil, nada dá certo para mim. Essas também são afirmações, só que negativas. O que Napoleon Hill descobriu pela lógica, a Bíblia já ensinava pela revelação. Você se torna aquilo que você acredita. Você atrai aquilo que você declara. Você manifesta aquilo que você vê pela fé. Vamos a um exemplo prático. José foi vendido como escravo, acusado injustamente, jogado numa prisão. Humanamente, ele tinha tudo para fracassar, mas ele manteve a visão, a integridade e a fé. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Gênesis 39:3. Isso é Think and Grow Rich em ação, mas com a unção de Deus. O segredo bíblico é este: não é só pensar, é crer. Não é só querer, é obedecer. Não é só sonhar, é alinhar. Muita gente se frustra porque pensa positivo, mas continua desobedecendo princípios espirituais. Outros oram, mas não agem. E ainda outros agem, mas não creem. A prosperidade verdadeira exige alinhamento, mente, coração e espírito no mesmo compasso. Quando Hill fala sobre o poder de um propósito definido, ele está ecoando Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A diferença está em quem guia o plano. Você pode ter metas, sonhos, objetivos, mas se eles não estiverem alinhados com o propósito que Deus colocou em você, tudo isso será apenas peso. Agora, escute isso com atenção. Você não foi criado apenas para pagar boletos. Você não nasceu para viver no automático, no medo, na escassez. Deus te desenhou com um propósito eterno. Ele colocou dons, talentos e ideias dentro de você que, quando ativadas com fé, se tornam fontes de provisão. Por isso, pense sim, sonhe sim, estude, leia, trabalhe. Mas, acima de tudo, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, inclusive a prosperidade, lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33. E agora que você entendeu o poder espiritual por trás de pense e enriqueça, eu te convido a refletir. Quais declarações você tem repetido sobre sua vida ultimamente? Suas metas estão conectadas com seu chamado ou só com seus medos? Você tem buscado a sabedoria de Deus ou só fórmulas humanas? Seja honesto com você mesmo, porque é nessa sinceridade que Deus começa a operar. Você já percebeu que existe uma força invisível que age quando você toma uma decisão de verdade? Não uma vontade fraca, não um vou tentar, mas uma decisão firme, com convicção, aquela que vem da alma, como um grito silencioso dizendo: chega, a partir de hoje, minha vida muda. Napoleon Hill chamou isso de decisão definitiva. A Bíblia chama isso de arrependimento, que no original grego significa mudança de mente, metanoia. É exatamente esse tipo de decisão que muda destinos. Hill afirma que todas as pessoas que enriqueceram de verdade, não só em dinheiro, mas em realizações, contribuições e legado, decidiram claramente o que queriam, quando queriam e o que estavam dispostas a fazer em troca. E isso também é bíblico. Em Deuteronômio 30:19, Deus declara ao povo: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. A prosperidade começa com uma escolha, uma decisão, um sim consciente e inegociável. Você não prospera por acaso. Você prospera por intenção, direção e obediência. Hill descobriu que as pessoas que vencem são movidas por um propósito ardente, uma razão clara para seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar dando errado. E esse princípio ecoa o que está em Romanos 8:28.
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que move o justo não é só o desejo de enriquecer, é o propósito de servir, de manifestar o reino, de usar os talentos dados por Deus para transformar vidas. E quando isso se alinha ao desejo pessoal, o céu se abre. Agora pense comigo. Quantas vezes você já começou algo com entusiasmo e desistiu no meio do caminho? Hill fala que a falta de persistência é uma das maiores causas de fracasso. A Bíblia concorda. O justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levanta. Provérbios 24:16. Persistência não é teimosia. Persistência é fé em ação. É declarar com os pés aquilo que você crê no coração. Você age mesmo sem ver. Você segue mesmo sem sentir. Você planta mesmo sem ter colheita visível. Essa é a força da fé. É por isso que a Bíblia diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Em Coríntios 5:7. E aqui está algo que Hill entendeu profundamente. A fé não é só crença. É um estado mental que influencia decisões, atrai oportunidades e molda circunstâncias. A ciência moderna confirma isso. Estudos em neurociência mostram que pensamentos repetidos criam trilhas neurais no cérebro. Ou seja, quanto mais você pensa em escassez, mais seu cérebro se molda para detectar e atrair escassez. Mas se você treina sua mente para enxergar abundância, soluções, portas abertas, seu cérebro ativa o sistema de reticular de ativação e começa a focar nisso. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão. A Bíblia chama de renovação da mente. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba, você não acessa a vontade perfeita de Deus com uma mente conformada. Você precisa de uma mente transformada. E isso não é algo automático. É diário, é proposital, é construído pela repetição da palavra, pela confissão da fé, pela prática da gratidão e da visão. Hill dizia que um desejo fraco produz resultados fracos, assim como um pequeno fogo produz pouco calor. A Bíblia diz: o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. Nada na vida vem sem intenção. E a prosperidade, a verdadeira, aquela que inclui paz, alegria, sentido e provisão, só se manifesta quando você une fé clara no coração, ação determinada nas mãos, propósito alinhado ao reino, mente renovada diariamente. E agora, vamos a um dos pontos mais poderosos tanto no livro quanto na Bíblia: o poder da imaginação. Hill fala do palácio da imaginação como um local mental onde você constrói sua visão futura, antes dela se tornar real. Isso também é bíblico. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Você está entendendo o nível dessa revelação? Tudo o que existe no mundo físico começou no mundo invisível. Primeiro em forma de ideia, visão, sonho, depois se manifestou pela palavra e pela ação. É por isso que Provérbios 29:18 diz: onde não há visão, o povo perece. Se você não vê com os olhos da fé, seu coração desanima e sua alma entra em colapso. Hill incentivava que as pessoas escrevessem seus objetivos com clareza, declarassem em voz alta e visualizassem diariamente o que desejavam. A Bíblia chama isso de profetizar sobre os ossos secos. Em Ezequiel 37, Deus leva o profeta a um vale de ossos secos e pergunta: filho do homem, poderão estes ossos tornar a viver? E Deus ordena: profetize. Ezequiel declara: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E sabe o que acontece? Os ossos se juntam, nervos aparecem, carne cobre. E o sopro de vida entra neles. Isso é imaginação. Plus, palavra. Plus, fé. Pi, manifestação. Você consegue ver a ligação? Se você quer prosperar, você precisa começar a ver o invisível
declarar com autoridade e agir com convicção. É isso que diferencia os que avançam dos que apenas desejam. E agora chegamos ao ponto central de tudo. O que realmente define o destino de alguém? Hill disse que o subconsciente age como um servo fiel, que executa o que lhe é ordenado através de pensamentos dominantes. A Bíblia diz que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Isso significa que você nunca vai viver além do que acredita ser possível para você. Não importa o quanto você ore, deseje ou lute externamente. Se internamente você acredita que não é digno, que não pode, que não consegue, sua realidade vai sempre refletir isso. Por isso, o primeiro milagre da prosperidade começa dentro de você. Hill acreditava que a mente humana é uma estação de transmissão e recepção de pensamentos. E ele falava sobre a importância da conexão com uma inteligência infinita. Sabemos hoje que essa inteligência tem nome: Espírito Santo. Ele é o conselheiro, o guia, o gerador de ideias, o ativador de dons, o portador da paz e o provedor de sabedoria. Em João 16:13, Jesus diz: "Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade." Você pode ter planos brilhantes, ideias incríveis, mas se não forem guiadas pelo Espírito, o caminho será cansativo e incerto. Agora, aqui vai um princípio final deste bloco, talvez o mais poderoso. Hill ensinava que a riqueza começa com um desejo ardente, mas se manifesta através de um plano bem definido. A Bíblia confirma: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:5. Você precisa de estratégia. Não adianta só ter fé. É preciso planejamento, sabedoria, discernimento e ação organizada. Deus é um Deus de ordem. O céu opera em ciclos, processos e propósito. Quando você une visão com fé, e fé com planejamento, e planejamento com ação, você se torna um canal da abundância divina. E agora eu quero que você reflita com sinceridade. Qual é o seu propósito ardente hoje? Você tem declarado ou murmurando? Você está se movendo com fé ou esperando sinais demais? Você tem um plano ou apenas esperança vaga? E para selar essa parte do vídeo, eu quero que você pare o que está fazendo e declare agora em voz alta 2 vezes o nosso exercício mental de hoje. Eu alinho. Eu alinho. Porque a prosperidade verdadeira acontece quando seu coração, sua mente e seu espírito estão alinhados com o plano de Deus. Você já teve a sensação de estar à beira de uma grande mudança, mas algo invisível parece te segurar? Como se você estivesse prestes a romper, mas o medo, a dúvida ou até o cansaço emocional te puxassem de volta para o mesmo lugar. Napoleon Hill identificou isso como o momento antes da virada. Segundo ele, muitas pessoas desistem exatamente a um passo do sucesso. Elas não percebem que a resistência maior vem quando a vitória está mais próxima. E isso tem total fundamento espiritual. A Bíblia nos ensina que antes de cada grande bênção existe um teste de fé, uma prova de perseverança. Veja, antes de José se tornar governador, ele passou anos na prisão. Antes de Davi ser rei, ele foi perseguido e humilhado. Antes de Jesus ressuscitar, ele enfrentou o Calvário, ou seja, o vale vem antes da exaltação. Mas aqueles que permanecem, que continuam confiando e agindo, são os que veem a glória de Deus se manifestar. Hill dizia: a maioria das pessoas está mais perto do sucesso do que imagina, mas desistem quando enfrentam o primeiro obstáculo sério. A Bíblia responde: mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Aqui está o segredo. A vitória é para os persistentes na fé e na ação. Você não vence só porque orou, nem só porque agiu. Você vence quando não para. Quando se recusa a desistir, quando diz para si mesmo: eu vou até o fim com Deus. E agora, vamos a um dos elementos mais revolucionários de Pense e Enriqueça: o Mastermind. Hill
ensinava que o sucesso de longo prazo dependia de formar uma aliança com pessoas que compartilham da mesma visão e ajudam umas às outras a crescer. Ele chamava isso de inteligência coletiva, uma mente superior formada pela união de duas ou mais pessoas focadas num objetivo comum. A Bíblia já ensinava isso há séculos. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz: "É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se." Provérbios 27, 17 declara: "Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro." Você quer crescer? Cerque-se de pessoas que te desafiem espiritualmente, emocionalmente e intelectualmente. Gente que ora por você, que te puxa para cima, que crê com você, que te confronta com amor. A pobreza emocional e espiritual começa quando você se isola ou anda com quem só planta dúvida, reclamação e medo. O Mastermind bíblico se chama Comunhão dos Santos. É a reunião de mentes e corações sob um mesmo propósito: manifestar o reino, crescer juntos, frutificar em todas as áreas da vida. Jesus disse em Mateus 18, 19 e 20: "Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles." Isso é Mastermind celestial. Então me escute com atenção. Você não foi criado para lutar sozinho. Há pessoas designadas por Deus para caminhar com você. Sua aceleração depende da conexão certa. E se falamos de aceleração, precisamos falar também de um princípio poderoso: a decisão rápida e firme. Hill identificou, após estudar 25.000 casos de fracasso, que a indecisão é um dos maiores inimigos do sucesso. Ele escreveu: "As pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente e as mudam devagar. As fracassadas tomam decisões devagar e as mudam rapidamente." A Bíblia também destaca o poder de uma decisão. Tiago 1, 6, 8 diz: "Mas peça com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém indeciso e instável em tudo o que faz." Você entendeu isso? A dúvida bloqueia o recebimento. A indecisão paralisa o fluxo de bênçãos. Por isso, se Deus já te deu uma direção, pare de hesitar. Se o Espírito já tocou seu coração sobre o que fazer, vá. A bênção não está apenas na ideia, ela está na obediência. Lembre-se, Deus não honra quem pensa em agir. Deus honra quem age em fé. Moisés só viu o mar se abrir depois de dar o primeiro passo. Pedro só andou sobre as águas depois que saiu do barco. Você só vai viver o extraordinário depois que decidir e se mover. Agora vamos falar de algo ainda mais profundo: o poder da emoção controlada. Hill ensina que nossos pensamentos, quando carregados de emoção, têm força multiplicada. Ele diz: "A emoção é a ponte entre o consciente e o subconsciente." Isso está completamente alinhado com a Bíblia. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração, na linguagem bíblica, representa a mente emocional. Ou seja, o que você sente com força, você tende a viver com intensidade. Se você nutre raiva, mágoa, inveja ou medo, essas emoções contaminam seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Mas se você cultiva fé, amor, gratidão e esperança, você transforma o seu ambiente interno e muda tudo ao redor. Por isso, Hill recomendava repetir afirmações com emoção verdadeira. E a Bíblia confirma esse princípio quando diz: "Clame a mim e eu responderei." Jeremias 33, 3. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 10. Você está vendo como tudo se conecta? A mente precisa de um propósito. A fé precisa de uma confissão. A confissão precisa de emoção. E tudo isso precisa de constância. É assim que o invisível se torna realidade. E se tudo isso ainda parece difícil para você, eu quero que você saiba:
Você não precisa fazer tudo pela sua força. Hill acreditava na autodisciplina, mas a Bíblia vai além. Ela oferece graça. 2 Coríntios 12:9 diz: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não vai conseguir ser disciplinado todos os dias. Você vai ter momentos de fraqueza, de dúvida, de exaustão. Mas quando você estiver fraco, o poder de Deus te sustenta. Quando você errar, Ele te restaura. Quando você pensar em desistir, Ele te levanta. Você não está só nessa caminhada. Agora, escute com atenção esse princípio final. Napoleon Hill afirmava que o sucesso exige sacrifício. Você vai precisar abrir mão de distrações, de comodismo, de amizades tóxicas, de crenças antigas. A Bíblia confirma: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. A cruz é símbolo de entrega, não de derrota. Ela representa a morte do eu limitado para o nascimento do eu alinhado com o céu. Você quer prosperar? Prepare-se para abrir mão de versões antigas de si mesmo. Deixe ir o que te trava, solte o que te limita, desapegue do que não te serve mais, porque só assim você vai caber no novo que Deus quer derramar. E agora eu quero te convidar a fazer algo especial. Pegue papel e caneta. Escreva 3 decisões importantes que você tem evitado. Ore sobre elas. E hoje mesmo, tome uma atitude em pelo menos uma. Não é sobre perfeição, é sobre movimento. E para selar este segundo bloco, repita comigo mais uma vez em voz alta com fé. Eu alinho. Eu alinho. Porque você está se alinhando com o plano de Deus, com a sabedoria da palavra e com o destino de abundância que o céu escreveu para você. Quantas vezes você já se sentiu como se estivesse correndo, lutando, tentando, e ainda assim parece que a vida não anda? Você lê livros, ouve palestras, tenta mudar sua mentalidade, mas no fundo, sente que ainda existe uma trava invisível. Uma muralha entre onde você está e onde você sabe, lá dentro do seu espírito, que poderia estar. E talvez hoje, neste exato momento, você esteja à beira de desistir. Mas escute com atenção. Essa sensação não é o fim, é um chamado. Um chamado de Deus para uma nova consciência, uma nova visão, uma nova direção. Você não está aqui por acaso. Você foi conduzido até este vídeo porque chegou a hora de sair da repetição e viver a revelação. Chegou a hora da virada de chave. Tudo o que você aprendeu até aqui sobre Napoleon Hill, sobre mentalidade, sobre propósito, fé e ação, é poderoso. Mas nada disso vai mudar sua vida se não houver um reposicionamento interior. A verdadeira prosperidade começa com uma entrega. Não é só sobre pensar, é sobre entregar. Não é só sobre sonhar, é sobre confiar. Jesus disse em João 15:5, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe o que isso significa? Que todo o conhecimento do mundo, toda a inteligência emocional, toda a técnica, todo o esforço, são apenas peças de um quebra-cabeça incompleto, sem a presença de Deus. Você pode até prosperar por um tempo, com esforço humano. Mas a prosperidade verdadeira, aquela que traz paz, plenitude, liberdade e legado, essa só vem quando você está debaixo da bênção. E a bênção não é automática, ela é ativada por meio de alinhamento, humildade e obediência. Quando você busca prosperar sozinho, você se cansa. Mas quando você se alinha com o reino, o favor entra em cena. Deuteronômio 28:2 diz: todas estas bênçãos virão sobre você e o alcançarão, se você obedecer ao Senhor, ao seu Deus. É isso que Napoleon Hill não pôde explicar plenamente. A verdadeira fonte da abundância não está no subconsciente apenas. Ela está em Deus. É Ele quem dá ideias, estratégias, proteção, discernimento e conexões. É Ele quem abre portas que ninguém fecha. É Ele quem sustenta quando tudo parece desmoronar. E sabe qual é a boa notícia? Esse Deus está de braços abertos para você. Sim, você que talvez tenha se afastado. Você que andou tentando sozinho. Você que acreditou em livros, métodos, gurus,
mas ainda não experimentou o que é viver o plano completo. Hoje é o dia de voltar, de parar de buscar atalhos e entrar no caminho eterno da prosperidade com propósito. A palavra diz em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Essa é a riqueza que você precisa, aquela que vem com paz, com saúde, com família restaurada, com visão clara e com frutos que abençoam outras vidas. Mas isso só começa quando você decide algo fundamental. Eu vou andar com Deus. Esse é o ponto final do livro que Hill nunca escreveu, mas que a Bíblia deixou claro desde o início. Você foi criado à imagem do Criador. Dentro de você existe a capacidade de gerar, construir, transformar. Mas isso só se manifesta por completo quando você se reconecta à fonte. E talvez você se pergunte, mas como eu começo essa nova jornada? A resposta está em 3 passos simples. Reconhecer que precisa de uma nova direção. Buscar a sabedoria divina acima de tudo. Agir com fé e obediência, mesmo que o medo ainda exista. É isso que transforma a mente e abre o céu. Lembre-se do que Jesus disse. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6,33. Esse é o segredo que faltava. Você não precisa mais buscar primeiro o dinheiro, o status, a fama. Você só precisa buscar a Ele. E tudo o que é necessário para a sua missão, recursos, pessoas, ideias, saúde, oportunidades, virá como consequência. Isso é liberdade. Isso é prosperidade. Isso é abundância com propósito. Agora respire fundo. Feche os olhos por um instante, se puder, e declare com sua alma, com fé verdadeira, as palavras que vão marcar sua nova caminhada. Repita em voz alta comigo, 2 vezes. Eu alinho. Eu alinho. Você acabou de liberar um comando para o céu e para a sua alma. Você está dizendo que sua mente, seu coração e seu espírito estão prontos para caminhar em unidade com o plano de Deus. E se você sentiu algo diferente nesse momento, se alguma coisa dentro de você despertou, então não deixe isso morrer. Alimente essa chama. Comece hoje a escrever sua nova história com base em tudo que você aprendeu aqui. Defina seu propósito com oração. Estabeleça metas com sabedoria. Declare diariamente a palavra sobre sua vida. Cerque-se de pessoas de fé. Honre seus dons. E jamais duvide, Deus quer te prosperar. Mas Ele quer te prosperar por completo, na alma, no espírito e no físico. E não apenas por você, mas por tudo que Ele vai fazer através de você. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo.